Uma boa noite a todos, muita paz a todos, muita luz. Que as bênçãos do Divino Mestre, amigo Jesus, possam nos envolver nessa noite, possam nos orientar, possam nos inspirar e possam nos intuir sempre para que possamos caminhar de maneira segura rumo aos braços do Criador. Que nessa noite aqui reunidos, numa noite fria, porém aquecida pelo calor da fraternidade, possamos sair daqui um pouquinho mais inspirados para a ação que o Mestre Jesus espera de nós no mundo. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E quem de nós não precisa das reflexões? Quem de nós não precisa dos ensinamentos? Quem de nós não precisa dos consolos que a Boa Nova tem a nos oferecer? E o quão felizes estamos hoje, porque vamos conversar sobre o Cristo Consolador. Todos nós sentimos a necessidade de sermos consolados pelo Mestre querido. E esse capítulo 6 do Evangelho, vai justamente nos mostrar o porquê que nós precisamos ser consolados, como se dará essa consolação e, principalmente, o quanto nosso Mestre amado Jesus nos ama. E logo no início do capítulo 6, a citação do Evangelho de São Mateus, onde Jesus fala o seguinte, são palavras do Mestre: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde do coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando ouvimos essas palavras do Mestre, quando sentimos a energia que ela nos proporciona, refletimos que talvez, se não for a palavra mais bonita dentre tantas que ele comentou, uma das passagens mais belas. Certamente. Porque são palavras ditas pelo Mestre Jesus a cada um de nós. São palavras ditas a nós que somos ainda tão crianças espiritualmente falando. Nós que ainda precisamos de tanto consolo, que ainda presos nesses círculos viciosos de encarnações não tão espiritualizadas ainda, sentimos a necessidade de termos as nossas esperanças renovadas para esperarmos por dias melhores. Sentimos que todos nós, mesmo imperfeitos como somos, repletos de desafios e vivenciando muitas vezes grandes dores, que não são aparentes para quem nos vê, mas que nós sabemos que estamos vivenciando, seremos um dia aliviados pelo Pai querido que tanto nos ama. Porque ele diz: Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E quando ouvimos isso, sentimos que seremos consolados, sentimos que não estamos sozinhos. São palavras que nos dão esperança, são palavras que nos dão consolo. São palavras que fazem com que nós nos sintamos abraçados pelo próprio Cristo. São palavras que fazem com que nós não nos sintamos abandonados, não nos sintamos perdidos. Porque sentimos que temos essa mão amiga a nos socorrer, pronta para nos envolver e nos orientar. São palavras que foram ditas por um irmão maior, um irmão que nos ama. E quando ele diz essas palavras, ele está dizendo: Vinde a mim, irmãos queridos, eu vos amo. Acreditem em mim, ouçam a minha voz, entreguem-se às minhas palavras, entreguem-se aos meus ensinamentos. São palavras benditas, são as palavras de Deus ditas através do meu intermédio. Ouçam a minha voz, entreguem-se às minhas ideias e certamente serão consolados. Conquistarão o consolo para suas almas. E por que será que Jesus se dirige aos aflitos? Por que ele fala: Vinde a mim, vós que estáis aflitos, vós que estáis em sofrimento?
ele justamente se dirige a nós que estamos aflitos porque ele sabia que a humanidade, há 2000 anos atrás, mas ainda hoje, se encontraria em estágio de provas e expiações. A humanidade, todos nós, na verdade, somos aflitos. Todos nós somos sofredores. Jesus tinha a plena consciência, a inteligência suprema, para entender que é justamente nesses momentos de aflição, nesses momentos de dor, que talvez o nosso coração esteja mais disposto a se abrir para as verdades espirituais. Muitas vezes, quando estamos em um período de calmaria em nossa vida material, menosprezamos a parte espiritual da vida. A exemplo de Levi, quando Jesus esteve na casa de Levi, e Levi fala, mas mestre, que tipo de ajuda o teu reino poderá receber desses milhares de aflitos? Já não possuem eles tantos problemas pessoais para resolver? E o mestre querido, mais uma vez, orientando Levi, mas também nos orientando, nos fala que são justamente os aflitos que erguerão o reino de Deus no mundo. Porque aqueles que estão bem materialmente, raramente se dispõem a observar e a buscar os ensinamentos de Deus. Raramente se colocam numa posição de busca, porque se sentem completos, já se sentem satisfeitos pela matéria. Mas é justamente no coração dos aflitos que Deus carrega as maiores bênçãos. É justamente o coração dos aflitos onde Deus planta a semente do Evangelho, que é regada através de suores e lágrimas, para um dia florescer e auxiliar na construção do reino. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis aflitos, ele estava escolhendo o momento apropriado. Ele estava escolhendo o momento propício para que nós possamos abrir, dispor o nosso coração a ouvir a voz do Mestre querido, a atender ao seu chamado. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Trarei consolo para vossas almas. E todos nós precisamos desse consolo. E podemos nos perguntar, mas como se dará esse consolo? Como irá o Mestre Jesus nos consolar? Como, de fato, ele irá aliviar a minha dor? Esse alívio, ele vem primeiramente do presente da compreensão. É através do entendimento, da aceitação e principalmente da submissão às leis divinas, às leis naturais, às leis de Deus, que seremos consolados. Quando conhecemos a destinação de cada um e entendemos que nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para a perfeição, nos sentiremos consolados. Quando entendemos que a lei do progresso é um determinismo, todos nós chegaremos à casa do Pai. Quando entendemos que não podemos escapar de nos elevar, podemos atrasar esse processo e permanecer nesses círculos viciosos, mas nenhuma ovelha será perdida. Não há como escapar do plano divino que planejou para cada um de nós a perfeição. Querendo ou não, seremos melhores um dia. Seremos melhores amanhã. E por que não começarmos hoje? Quando compreendermos que não estamos sozinhos e que tudo o que acontece está dentro da programação divina. Jesus é o nosso governador. E não seria ele um bom governador para o nosso planeta? Não há por que nos desesperarmos. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim permita. Existe acima de nós um Deus bom, um Deus justo, que eleva as ondas, que faz germinar a semente. Quando entendemos que não estamos sozinhos nesse processo, certamente seremos consolados. Quando entendemos que as dificuldades,
as situações que nós enfrentamos, os empecilhos, as doenças, as perdas que muitas vezes doem, mas quando entendemos e aceitamos que elas acontecem porque é da vontade de Deus, porque precisam acontecer, porque há lições valiosíssimas que a espiritualidade nos oferta para que possamos aprender. Certamente seremos consolados. Quando nos damos conta que a morte não afasta o que o Espírito une, a morte não é o fim. Como dizia o nosso amado Chico, a morte é uma troca de endereço, sem trocar de inquilino. Somos espíritos imortais. E por mais que sintamos a dor ao enfrentar a morte de um ente querido, somos consolados por saber que a morte não afasta o que o amor une. O amor é eterno. E os sentimentos bons, os sentimentos salutares, os sentimentos de fraternidade verdadeira permanecem para sempre, enquanto durarem em nossos corações. Certamente também seremos consolados, porque não mais iremos dilacerar os nossos corações em sofrimentos. Nossa esperança é renovada, porque sabemos que um dia melhor surgirá. Pela certeza das dificuldades que nós já superamos. Sabemos que não há mal que dura para sempre. Toda dificuldade que estamos passando hoje, certamente superaremos. Haverá de brilhar uma luz no fim do túnel. Haveremos de superar essa tristeza e alcançarmos a felicidade. Quando compreendemos que muitas vezes aquele relacionamento difícil, aquele parente problema, aquele amigo de trabalho que nos testa, são, na verdade, oportunidades valiosíssimas de demonstrarmos a Jesus que estamos nos esforçando por aplicar o seu evangelho. Quando entendemos que não basta conhecer a doutrina, é preciso vivenciá-la. Não basta ter o espiritismo aqui na cabeça, é preciso tê-lo no coração. Não basta acreditar no que fala Jesus, no que fala Kardec, no que nos contam os espíritos superiores. É necessário viver como alguém que acredita. Certamente seremos consolados quando colocamos em prática e nos submetemos às leis divinas, compreendendo e aceitando, buscando verdadeiramente colocar em prática tudo o que aprendemos em nossas vidas. Isso nos trará um alívio das dores. Ainda que nos encontramos em situações de dificuldade, seremos aliviados, seremos felizes, porque levaremos em nosso coração e em nossa consciência a tranquilidade de um ser que já se harmonizou às vontades de Deus, de um ser que está amparado de maneira consciente, que sabe que é amado, respeitado e que está num processo de evolução constante. Certamente seremos aliviados, apesar do sofrimento, porque a nossa alma ainda encontra-se em um estágio onde o sofrimento existe. A nossa alma sofre, mas muitas vezes ela sofre por ilusões. Ela sofre porque muitas vezes ela acredita que é só agindo conforme as vontades do mundo. Ela sofre porque muitas vezes, dando vazão aos sentimentos egoístas, aos sentimentos momentâneos e temporários, ela conseguirá ser feliz. Que engano nós sentimos. Todas as dores, todas as lutas, todas as dificuldades que passamos, sempre decorrem de escolhas equivocadas que fizemos no passado e que fazemos no presente. Não existe punição divina. O que existe é oportunidade de reajustamento. Somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher o que plantamos. Somos herdeiros de nós mesmos. E por que fazemos isso?
Nenhum de nós conscientemente quer o sofrimento. Se nós erramos, é tentando acertar. Ninguém erra querendo sofrer. Nós erramos buscando ser felizes. Só que, infelizmente, muitas vezes, buscamos essa felicidade em locais que não estão aptos a nos oferecer. Buscamos essa felicidade em caminhos equivocados, nos iludindo sobre aquilo que realmente pode trazer a nossa felicidade completa. Como dizia Francisco de Assis, a verdadeira felicidade. Então, mesmo ouvindo sobre Jesus, mesmo ouvindo o seu evangelho, mesmo estudando a doutrina bendita que veio nos consolar, mesmo sabendo e conhecendo as leis de Deus, ainda não internalizamos verdadeiramente em nossas vidas. Ainda nossos corações duvidam. Ainda o meu espírito vacila. Porque ainda a minha fé está muito aquém do pequeno grão de mostarda. Mas precisamos seguir lutando. Precisamos seguir firmes, ouvindo, lendo, estudando, refletindo diariamente sobre as palavras do Mestre Jesus, para que um dia, com muito esforço pessoal e o amparo da espiritualidade, esses ensinamentos possam sair da nossa mente e encontrar morada em nosso coração. Se o conhecimento é a prova de que aceitamos a fé de Jesus, a ação do bem é a prova de que esse conhecimento encontrou terra fértil em nossos corações e se enraizou. Mas Jesus, ao nos fazer essa promessa de que nos consolará, ele nos coloca uma condição. Ele nos coloca essa condição para que nós pudéssemos, todos nós aflitos, sermos consolados. E ele fala o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Se tomarmos para nós o jugo do Mestre e nos dispusermos a aprender com ele, que é manso e humilde de coração, aí sim, nesse momento seremos cancelados. Não basta simplesmente clamar a Deus e falar Senhor, Senhor. É preciso se submeter ao seu jugo. É preciso se submeter à sua vontade. E que jugo é esse? Se ele fala que nós precisamos tomar sobre nós o seu jugo, que jugo é esse? Qual é esse jugo de Jesus? Precisamos entender isso para que possamos, de fato, nos submetermos a ele, pôr em prática os seus ensinamentos. Como então fazemos para ser aliviados? No sentido literal, jugo é uma peça de madeira que liga a carroça ao boi. É uma peça que sujeita o boi ao trabalho na carroça, que sujeita o boi à autoridade de quem conduz a carroça. É uma peça que nos traz significação de submissão, que nos traz essa representação de um vínculo de submissão. Então, quando Jesus nos fala, toma sobre vós o meu jugo, ele está falando ser filho, ser filha, submisso à vontade de Deus. Ser filho, obediente à lei, acredita em mim, ouve as minhas palavras, confia em mim, aprenda de mim que sou manso, que sou humilde. Ele está nos pedindo, na verdade, um voto de confiança. Para que nós possamos confiar nele, ser obedientes, submissos, com a certeza de que seremos aliviados. Então, como Cristo nos convida a sermos submissos à vontade do Pai e à mensagem do Mestre querido, queremos saber, então, qual o teu jugo, Senhor? A que precisamos nos submeter? Me explica que é essa? O que exatamente eu preciso fazer? A que chamado eu preciso obedecer? Para que eu sinta o meu coração que tanto sofre
aliviado. E a resposta a isso, meus amigos, é tão somente a obediência à lei do Pai, que é a lei do amor. Quando Jesus nos fala, toda a lei e os profetas estão resumidos a isto: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei. E é a isso que Jesus nos pede submissão. Precisamos nos submeter à lei do amor para que sejamos aliviados. Precisamos nos submeter à lei de Deus para que sejamos consolados. E ele ainda fala, porque o meu fardo é suave, o jugo é leve. E como que nós podemos achar que a caridade é um fardo pesado? Como podemos achar que o amor, que ajudar o próximo, que amar o próximo, que assistir os necessitados, pode ser um fardo pesado, quando tantas bênçãos temos recebido? Quando, na verdade, isso é algo que nos traz leveza no coração, algo que nos traz leveza de espírito, nos traz amor e abundância, nos traz felicidade. Como pode esse ser um fardo pesado, aliviar a dor do outro que sente? Aliviar o sofrimento daquele que chora? Como pode esse ser um fardo pesado? Mas por que que ainda assim parece que é tão difícil colocar essas leis em prática? Por que que é tão difícil nos submetermos a esse jugo que é suave e carregar esse fardo que é muito leve, amar o próximo? O que que nos falta? Será que nos falta ainda fé? Será que nos falta ainda confiança no Mestre? Será que nós verdadeiramente acreditamos? A nossa fé ela se resume a simplesmente acreditar? Ou será que estamos vivendo como alguém que acredita? Quando falamos que na encarnação ninguém erra de endereço, estamos sempre onde devemos estar, porque foi onde Deus nos colocou. Será que nós estamos acreditando nisso ou estamos vivendo como alguém que acredita nisso? Quando os espíritos amigos nos falam sobre a família corporal e a família espiritual, você está no lugar certo. Mas você está vivendo como alguém que se encontra no lugar certo? Você está vivendo como alguém que confia em Deus, a ponto de entender e aceitar que todas as pessoas que estão ao seu redor são irmãos nessa caminhada, necessitadas das lições que você tem a oferecer. E são também professores colocados nos vossos caminhos, para que vocês aprendam as lições que eles têm a oferecer. É uma troca. Que todos os acontecimentos que estão acontecendo conosco são os melhores possíveis dentro do nosso estágio evolutivo e dentro do nosso merecimento. Porque tudo que está acontecendo com a permissão de Deus. E Ele muito nos ama. Ele muito nos quer bem. Então, será que estamos acreditando? Mas não se preocupem, porque nós vamos acompanhar e alcançar essa fé um dia. Iremos verdadeiramente alcançar essa fé. A fé que não mais será exposta através de palavras, mas de ações. A fé que nos fará refletir um pouquinho dessa luz, que é o Evangelho Divino do Cristo, nos corações de muitos que, infelizmente, não terão a oportunidade de conhecer verdadeiramente como nós estamos conhecendo o Evangelho do Cristo. Para muitos que convivem conosco, sejam eles familiares, amigos, colegas de trabalho, o único evangelho que eles terão a oportunidade de ler nesta vida será a vida de vocês, que frequentam uma das casas do Cristo. E que testemunho temos dado? Que frutos temos a oferecer de tanto que nós temos recebido de Deus? De tanto conhecimento, de tanta consolação, de tanto entendimento, tanto amparo, tanta intuição. O que temos oferecido para justificar
o tanto que temos recebido. E não se enganem, se submeter à lei do amor, escolher caminhar ativamente com Cristo, não significa que nós não iremos cair nunca, que nos tornaremos infalíveis. Não, iremos. Podemos cair, mas significa que apesar das quedas, não desistiremos jamais. Significa entender que não importa o local que nós nos encontramos, iremos seguir firmes, exemplificando, sendo exemplos vivos da transformação que o Evangelho de Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Como diz o Evangelho, ainda que eu me encontre nos vales, na sombra da morte, não temerei. Significa entender que mesmo no estágio evolutivo que nos encontramos, falíveis, ainda seguiremos firmes e confiantes na espiritualidade, que nos acompanha, que nos consola e nos intui. E essa fé que estamos buscando, essa fé é construção diária. Não é certamente de uma noite para outra, de um dia para o outro, que conseguiremos uma fé sólida, que conseguiremos essa fé inabalável. Isso é construção diária. Todo dia um pouquinho se aprende, todo dia um pouquinho se eleva, todo dia um pouquinho se cresce. Se colocarmos em nosso sentimento a vontade de, a cada dia, finalizar o dia um pouquinho melhores do que quando começamos o dia, certamente conseguiremos construir essa fé inabalável. Conseguiremos viver como pessoas que estão submissas à vontade de Jesus. Viver como pessoas que estão submissas à lei do amor. Ivone Pereira do Amaral, nossa querida Ivone, no livro A Luz do Consolador, no capítulo Convite ao Estudo, ela também fala sobre esse jugo ao qual o Mestre Jesus se refere. E ela fala o seguinte: o jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras de bem viver, expostos no Sermão da Montanha e na Revelação Espírita. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas e a sua observância possível, divulgadas no alto do Sinai. Então, por isso que o fardo de Jesus é extremamente leve. Porque ele nos impõe como dever tão somente amar. Tão somente o amor. Tão somente a prática da caridade. Fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem por nós. Amar. Amar e amar. Então, que possamos entender que o jugo de Jesus é sempre benéfico. Precisamos trabalhar diariamente nesse Cristo interno que há em potencial dentro de cada um de nós. Ele anda tão esquecido porque ele está ainda aqui. Mas vamos trabalhar com muita fé para que ele encontre morada aqui também no coração. Precisamos buscar com todas as forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, para que aí sim possamos ser felizes. Como dizia o seu Eurípides Barçanufo, primeiro sejamos bons, depois seremos felizes. Essa foi uma promessa do Cristo. Seremos aliviados. Submetam-se à vontade de Deus, ao jugo do amor, e certamente seremos aliviados. Ele prometeu, ele não mente para nenhum de nós. Ele nunca mentiu. Ele sempre foi sincero, ele sempre nos falou a verdade.
Ele sempre cumpriu com as suas promessas. Ele também falou: se vós me amais, guardem os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai para que mandem um outro Consolador. E ele vos ensinará todas as coisas que eu ainda não posso ensinar. Ele vos lembrará tudo aquilo que eu disse. Ele vos fará compreender a vontade do Pai e explicará tudo aquilo que vocês ainda não podem entender agora. E ao falar isso mais uma vez, ele vem consolar o nosso coração. Depois de uma missão tão linda de amparo, de revelação, que foi a sua vida, o seu exemplo e as suas palavras, mais uma vez, ele vem nos consolar, falando que, apesar de se afastar de nós materialmente, porque espiritualmente nunca se afastou, não estaremos desamparados, teremos um Consolador. E quando ele fala que pedirei ao Pai que mandem outro Consolador, atentem-se para o fato de que já existia um. E quem pode ser esse Consolador que já existia, senão o próprio Mestre Jesus? Que, portando o conhecimento supremo, a comunhão constante com o Pai, não se isolou para contemplações inúteis. Ele caminhou ao nosso lado. Ele segurou nas nossas mãos, curou os doentes, consolou os aflitos, nos convidando a fazer o mesmo a seu exemplo. São lições divinas que ele nos trouxe, que nos consolaram e que até hoje permanecem tão atuais. Permanecem tão atemporais. Por isso, o nome apropriado ao seu evangelho, a boa nova, a novidade. A boa nova de todos os tempos, que ainda hoje, 2000 anos depois, é tão incompreendida. É aquela a qual Chico Xavier se referia, quando muitas vezes era procurado por diversas pessoas, movidas ainda muito mais pela curiosidade do que pelo sentimento sincero de buscar o melhoramento. E quando era procurado, falavam: Chico, e aí, meu irmão, quais são as novidades? Talvez quisessem saber o que se passava no plano espiritual, como eram os bastidores, onde se encontravam este ou aquele espírito mais famoso entre os encarnados. E o Chico, em sua humildade e em sua sabedoria, nos convidava a retornar nossas atenções ao foco principal, ao que realmente era importante. E ele dizia: meus irmãos, a novidade segue sendo o Evangelho do Mestre Jesus. A maior novidade que já passou por esse mundo. A maior novidade que esse mundo já viu segue sendo, ainda hoje, mesmo com tantos convites, com tantas oportunidades, com tantos chamamentos, com a televisão, com a internet, com tantas informações, que muitas vezes ficamos até perdidos, né? Com tanta informação, com tanta oportunidade. E ainda hoje, a maior novidade segue sendo o Evangelho de Jesus. E quantas vezes nós não nos esquecemos desse Evangelho? Não nos esquecemos dessa novidade. Buscamos desesperadamente novas formas de saciar nossas vontades. Buscamos novas formas que possam nos trazer novas expressões de prazer, novas expressões de contentamento, novas expressões de felicidade. E essas propostas que o mundo tem a nos oferecer, essas novas expressões que buscamos, até podem nos satisfazer momentaneamente, mas elas atuam, geralmente, como um simples anestésico. Porque não possuem ainda, não têm a capacidade de alcançar a legítima e a mais profunda necessidade das nossas almas. Ainda hoje, temos sede e temos fome de Jesus.
que foi essa luz incomparável que brilhou há 2000 anos atrás, ante as sombras da ignorância e da rebeldia humana. E segue sendo até hoje esse sol moral aqui na Terra. Esse sol que acalenta as pouquíssimas sementes que nós conseguimos ainda plantar em nossos corações, para que possam germinar um dia e frutificar através da ação do bem. É o Cristo que sustenta a nossa vida moral e a nossa vida espiritual, nos oferecendo forças e nos oferecendo as oportunidades essas que muitas vezes não somos capazes de valorizar. Assim como muitas vezes não valorizamos o nosso próprio sol, que é a base sustentadora de toda a vida material no nosso sistema solar. É o Cristo, o sol da Terra. É o Cristo, o sol da humanidade. A maior luz que já brilhou nos caminhos humanos e que segue brilhando até hoje, sempre disposto a acolher, sempre disposto a amparar e a conduzir todo aquele que a ele se dirige, se entregando a uma nova vida. E ele nos oferece, então, esse Consolador prometido. E para nós, nessa noite, que estamos aqui, espíritas, o Consolador prometido é a doutrina espírita. Allan Kardec, quando codifica o espiritismo, ele não cria uma nova religião. Na verdade, ele nos traz uma nova ferramenta para que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus à luz da razão, de forma lúcida, de forma racional. Ele foi um instrumento das mãos de Cristo para trazer à humanidade essa chave que abre as portas do entendimento espiritual que precisamos até hoje. Então, quando o Espiritismo vem com o papel de consolador, nos falar que a nossa fé precisa ser uma fé raciocinada, passar pelo crivo da razão, do entendimento, do discernimento. Vamos entender que a fé é construção diária nossa. Não vamos receber, vamos construir. E vamos entender que os fenômenos que se passaram há muitos tempos não são milagres sobrenaturais. São fenômenos naturais que possuem explicação lógica, explicação científica. E isso nos consola, porque nos liberta do fanatismo, nos liberta do medo e da submissão, nos liberta e nos permite, com muita delicadeza, olhar para a espiritualidade com mais esperança, porque não mais tememos o desconhecido. Nos consola porque podemos olhar para a espiritualidade com leveza, com delicadeza e com uma clareza. Quando o Consolador vem nos falar que somos espíritos imortais, que a vida não se resume a essa simples existência material, ele nos consola, porque nos renova a esperança de que dias melhores virão. Não importa a dificuldade que estamos passando, dias melhores virão. Isso renova as nossas forças, renova a nossa esperança, para que consigamos lutar nossas batalhas, superar os nossos desafios com mais coragem. A vida não cessa, ela é infinita. Superaremos essas dificuldades e nos encontraremos com o Pai. Quando o Consolador vem nos falar que nós somos herdeiros de nós mesmos, quando vem nos falar que tudo aquilo que está acontecendo conosco
São colheitas que nós somos responsáveis, ativos, por todos os atos que acontecem conosco. Que a lei de causa e efeito, apresentada pelo Espiritismo, nos esclarece que não existe castigo divino. O que existe são consequências naturais de escolhas. E, infelizmente, nossas escolhas não têm sido as melhores. Isso nos consola, porque sabemos que só depende de nós mesmos para que sejamos felizes. Isso nos motiva a partir de agora, tomarmos uma nova decisão. A decisão de caminhar junto ao Cristo, de fazer o bem, para que mais para frente consigamos colher esses frutos que começamos a plantar agora. Lembrando que somos imortais. Que a lei do progresso é determinismo. Seremos melhores. E por que não começar agora? Deus está esperando. Ele tanto nos ama e tanto nos oferece. Ele aguarda que nós, através do nosso esforço pessoal e o seu amparo, assumamos o controle ativo do nosso progresso, da nossa evolução. E ativamente escolhamos caminhar em direção ao Pai. Esses e tantos outros ensinamentos que nos trouxe Jesus há 2000 anos, que nos traz o Consolador. E ainda há tanto a descobrir, tanto a aprender. Mesmo entre o que Jesus nos disse há 2000 anos, ele sabia que 2000 anos depois, ainda estaríamos em dificuldades de compreender verdadeiramente a sua mensagem, de entender verdadeiramente o seu evangelho. Algumas coisas ele falou por parábolas, porque sabia que, enquanto crianças, espiritualmente falando, que éramos, não seríamos capazes nem de preservar o conhecimento. E hoje, um pouquinho mais evoluídos, somos convidados a observar tudo o que nos disse Jesus à luz do Espiritismo. Antes, éramos como cegos. Não importava o tamanho da luz que trazia Jesus, éramos cegos. Hoje, um pouquinho mais preparados, somos convidados a compreender verdadeiramente a Boa Nova. E é Ele que está aqui hoje falando conosco. É Ele que está aqui hoje nos convidando. Assim como Ele disse a Pedro, Pedro, eu me vou, mas se você sentir saudades de mim, Pedro, lembre-se que são as minhas palavras no Evangelho. Leia e você estará conversando comigo. Então hoje é Ele que está aqui presente. Mais uma vez, através dessa passagem, através do Espírito de verdade que nesse capítulo, representando o próprio Mestre, nos convida. E ele diz, venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantarem as ondas. Revelei a doutrina divinal, com um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no selo da humanidade, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. São palavras tocantes. São palavras emocionantes, são palavras fortes e tão verdadeiras, porque são ditas pelo Mestre querido. Ele diz, eu vim trazer-vos a luz, eu vim dissipar as trevas, escutai-me, escutai-me. E por que ainda hoje tanta dificuldade em escutar o Mestre? Por que ainda hoje
tanta dificuldade de pôr em prática tudo aquilo que ele pediu. Porque o Mestre querido nos ama tanto e ele tem um diferencial. Ele já viveu tudo aquilo que nós já vivemos. Ele já viveu tudo aquilo que estamos vivendo. E ele já viveu tudo aquilo que ainda viveremos. Ele também, assim como nós, passou pelos degraus, os degraus mais inferiores da evolução. Ele também, assim como nós, foi criado simples e ignorante. E como atesta nosso benfeitor Emmanuel, foi um espírito, Jesus foi um espírito, cuja evolução se verificou em linha reta rumo aos braços do Pai. Então, assim como nós, ele passou por essas dificuldades e ele venceu. E seu amor é tão grande que mesmo após vencer a dificuldade do mundo, ele retorna disposto a nos guiar na condição de irmãos mais novos que somos. É por isso que hoje ele nos abraça. É por isso que hoje ele nos fala de uma maneira tão carinhosa. Confia, meu filho. Confia, minha filha. Eu venci o mundo. Eu sei que tu sofres. Eu sei que é difícil. Eu sei o que você está passando. Eu verdadeiramente sei. Mas eu estou aqui para falar que eu jamais vou largar a tua mão. Eu estou aqui para falar que eu estou contigo. E o amanhã vai ser muito melhor. As flores brotam no amanhã. Na manhã, as flores voltam a se abrir, o sol volta a brilhar. Teremos um novo dia, uma nova oportunidade de fazermos tudo diferente. De aproveitarmos para crescermos, para evoluirmos, para aprendermos, para sermos mais felizes. E é Jesus que nessa noite nos fala: escutai-me, escutai-me. É o convite que o Mestre nos faz hoje. Então o Espiritismo, em momento algum, veio substituir ou exterminar esta ou aquela religião. Não, todas elas têm a sua parcela de verdade, todas elas buscam o objetivo primordial, que é levar o homem a Deus. A doutrina espírita visa tão somente transformá-las, sutilizá-las, aprimorá-las, esclarecê-las, para que elas possam mudar essas concepções ainda tão antigas, ainda tão pequenas e mais limitadas, ampliando-se para essa verdade do mundo maior, para essa verdade de um mundo muito melhor. Para essa verdade que o nosso Mestre amado nos ensinou e que ainda hoje, depois de muito tempo, temos dificuldades para observar. Então, assim, vem o Mestre querido nessa lição tão emocionante, tão tocante, consolar a todos nós. E o Consolador prometido, tão somente, simbolizar uma ferramenta para que possamos acessar esses conhecimentos e sermos verdadeiramente consolados. Então, hoje, alinhados com os propósitos de Jesus, inspirados pela espiritualidade amiga que nos acompanha, que está aqui presente nos orientando, que nós possamos aceitar de corpo e de coração, de espírito, o convite à renovação. Que nós possamos aproveitar o Consolador para nos aprimorarmos. São 3 etapas simples. O Espiritismo muito nos oferece e nada nos pede em troca. Não nos constrange a submissões descabidas. Ele vem trazer a verdade, ele vem consolar. E poderemos alcançar essa consolação se exercitarmos a nossa fé de maneira raciocinada, através do estudo, através do conhecimento doutrinário. Grupos de estudo, individuais e coletivos,
Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, como que nós poderemos nos colocar em posição de refletir as luzes divinas do Evangelho, se não temos dentro de nós o conhecimento? Então, o conhecimento doutrinário nos liberta. Entender o que nos ensina Jesus de maneira a passar pelo crivo do discernimento nos torna mais aptos, mais intelectualizados, mais sensíveis, mais sutis a transformações que a Terra nos pede. A prática do estudo fortalece a nossa fé. E não só o estudo individual, mas o coletivo também, através das oportunidades que a própria Casa Espírita nos oferece, os grupos de estudo, através da prática do Evangelho no lar. Uma prática tão simples, mas tão poderosa, com benefícios tão grandes, tão imensuráveis. Então, se ainda hoje nós não temos a prática de realizar o Evangelho no lar, ou se não sabemos ainda do que se trata, procura um dos trabalhadores, pergunta como é que funciona, eu quero fazer. E eu garanto, os benefícios serão imensos. Então, o estudo fortalece a fé, fortalece a cabeça, nos ajuda a construir uma fé diariamente mais forte e infalível. Mas não basta ler, não basta estudar, não basta conhecer, se isso não refletir dentro de nós. Não basta conhecer o Evangelho, se ele não repercute positivamente em nossa conduta moral. É preciso trabalhar no aprimoramento próprio, no autoconhecimento. É preciso trabalhar na melhoria diária, porque esse é o papel que o Cristo espera de cada um de nós. Essa é a nossa missão, nos tornarmos homens e mulheres de bem. Então não basta decorar as frases mais bonitas do Evangelho. Não basta decorar as principais perguntas do Livro dos Espíritos. Se esse conhecimento não encontrou verdadeiramente morada em nossos corações. Se tornar uma pessoa de bem é uma questão de relacionamento. Então, a exemplo de Jesus, também não é apenas se melhorar individualmente, isolando-se da sociedade. Porque faz parte do nosso entendimento saber que somos parte de uma sociedade. Saber que a missão de auto-melhoramento inclui também o melhoramento do nosso mundo que nos cerca. Porque quanto mais nos elevamos, mais sensíveis ficamos. E mais sensível precisa ser o ambiente à nossa volta para que ele nos ofereça as oportunidades corretas de crescimento. Então, o conhecimento doutrinário fortalece a nossa fé. O aprimoramento moral nos eleva, mas é o trabalho do bem, é a caridade que fecha esse tripé sustentador. Essa tríade, esses conceitos que são a base da nossa fé, a base da nossa doutrina. A fé exercitada pelo conhecimento e pela aplicação dos estudos. O aprimoramento pessoal, o aprimoramento moral, conhecer-se a si mesmo, respeitar-se a si mesmo, entendendo-se como espírito imortal que vai renovar suas esperanças. E a caridade, pois é trabalhando no bem, em prol do próximo, que também seremos consolados. Muitas vezes, acreditamos que ao fazermos a caridade, estamos ajudando o próximo, mas é muito além disso. Ao fazermos caridade, o maior beneficiado sempre seremos nós mesmos. Como diz o poeta, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, quando trabalhamos pelo bem, quando trabalhamos pela caridade,
Estamos, na verdade, ajudando a dissipar o nosso próprio egoísmo. Estamos, na verdade, ajudando a organizar a nossa casa mental. Estamos ajudando no nosso próprio processo de melhoramento. É necessário esse tripé de forças, de fortalecimento, fé, esperança e caridade. É necessário esse equilíbrio entre a cabeça, o coração e as mãos. O conhecimento fortalece a fé, exercita a nossa cabeça. O aprimoramento moral renova as esperanças, aquecendo o nosso coração. E é o trabalho do bem, o trabalho na caridade, que fortalece e movimenta as mãos. Que possamos nessa noite sair daqui um pouquinho mais motivados, um pouquinho mais comprometidos nesse processo evolutivo, nessa jornada que é a formação de seres humanos de bem. O nosso grande objetivo, como nos coloca o benfeitor Emmanuel, o único objetivo do homem que se encontra encarnado na Terra é fazer o bem. O nosso único objetivo, enquanto espíritos encarnados na Terra, é fazer o bem. É nos tornarmos pessoas de bem. Pessoas do bem. Que vivem o bem. Não pessoas que vivem bem. Tem uma diferença. Pessoas que vivem o bem. E ser uma pessoa de bem envolve relacionamento. Primeiro, o relacionamento com Deus. Voltando nesse ponto da fé. Relacionamento com Deus. Acreditar, mas muito além de acreditar, confiar. Confiar em Deus. Muito além de confiar, viver como alguém que confia. E de exemplo, eu sempre trago Francisco de Assis, que no inverno europeu, ao chegar no monastério, bater na porta, ele e Frei Leão, e batem na porta do mosteiro, e o porteiro abre e fala, quem é? É Francisco. E o porteiro fala, que Francisco? Não é Francisco nada. E fecha a porta na cara deles. E nesse momento, o Frei Leão, tomado por um sentimento de desespero enorme, começa a pensar, agora nós vamos morrer. Agora vamos morrer. Não temos comida. Não temos vestimentas apropriadas para passar esse inverno aqui. Está muito longe para voltar de onde a gente veio. Certamente morreremos agora. E ao olhar para o lado, vê o Francisco de Assis, o pai Francisco, como era carinhosamente chamado, pulando e gritando de alegria, comemorando e dançando e dando glórias a Deus. E o Frei Leão, então, deve pensar, nossa, eu acho que o pai Francisco ficou louco. Será que ele não entendeu a gravidade da coisa? Será que ele não entendeu que vamos morrer? E aí ele fala, pai Francisco, o que está acontecendo? Você não entendeu? A gente está preso aqui fora. Vamos morrer. E Francisco fala, meu irmão, eu esperei a vida inteira por esse momento. Porque agora, Frei Leão, não há ser humano nenhum capaz de fazer nada por nós. Estamos completamente nas mãos de Deus. E como, Frei Leão, eu não vou comemorar de alegria estando nas mãos de Deus? Eu esperei a vida inteira por esse momento. Isso é acreditar em Deus. É ter fé. É viver como alguém que confia que não está sozinho, que está amparado pelas mãos de Deus. Também como Chico Xavier, sempre muito querido por onde ia, as pessoas faziam fila para ter com ele um momento, para ouvir uma palavra amiga,
dá um abraço. E uma vez, nessa fila, chega uma pessoa, saca uma arma na frente dele e fala: Chico Xavier, eu vou matar você agora. Sabe o que Chico faz? Ele olha para o irmão e fala assim: ô meu irmão, que seja feita a vontade de Deus, então. Porque se a espiritualidade amiga acha que eu preciso passar por essa situação de ser assassinado aqui, agora, na frente de todo mundo, então, meu irmão, você vai conseguir me matar. E que seja feita a vontade de Deus. Agora, se Deus não acha que eu preciso passar por isso agora, então você não vai conseguir. Então, nas mãos dele está o meu destino. E eu nem preciso dizer que o homem, então, abaixa a arma, é atendido pelos demais que se encontravam no lugar, e Chico Xavier não é assassinado. Então, isso é o testemunho de alguém que aprendeu a confiar em Deus, que aprendeu a não ter medo, que anda com a certeza e a tranquilidade de que onde quer que ele venha se encontrar, neste ou no próximo plano, há sempre uma mão divina que conduz, há sempre uma mão divina que orienta, há sempre uma mão divina que tudo observa e permite segundo sua vontade. Relacionamento com Deus. Mas também é preciso relacionar-se consigo mesmo. Olhar para dentro de si e encarar de maneira verdadeira o espírito imortal, a própria consciência. Porque somos espíritos imortais em constante evolução. É necessário que os ensinamentos divinos reflitam dentro de cada um de nós. É necessário pôr em prática, observando o chamamento de Jesus. É como se houvesse uma voz que em todo tempo e espaço está a nos chamar. E é a voz do Mestre Jesus que fala: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis aflitos, vós que estáis sobrecarregados, que sofrem, que choram, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Meu fardo é leve. Aprende de mim, que sou humilde e manso. Há uma voz que de fundo nos chama o tempo todo. Mas muitas vezes essa voz não pode ser ouvida, porque construímos em nossas vidas um ruído com as questões materiais. Muitas vezes promovemos para nós mesmos dificuldades e isso cria um ruído que nos impede de ouvir a voz do Mestre que nos chama. Então é necessário olhar para dentro. É necessário conhecer-se a si mesmo, respeitar-se, entender-se como espírito imortal em jornada evolutiva. É necessário construção interna, aprimoramento moral o tempo inteiro. E por fim, é necessário relacionar-se com o próximo. E para se relacionar com o próximo, perdão. Aquele que não aprendeu a perdoar não está pronto para se relacionar com ninguém. Porque relacionar-se com o próximo é perdoar o tempo todo. Não importa o quanto a pessoa te ama, ela vai te machucar em um determinado momento. Porque somos imperfeitos. Então é perdoar. É perdoar. Indulgência. Indulgência significa não focar nas imperfeições.
compreendendo que assim como você, o outro também é um espírito imortal. O outro também está em processo evolutivo. É entender que o seu marido, a sua esposa, está em processo de aprimoramento ainda. Que o seu filho, que o seu pai, sua mãe, estão em processos de aprimoramento ainda. E que por mais que eles vos amem, eles vão te machucar em um determinado momento. Perdão, indulgência e benevolência. Ser bom para com todos. Esse é o chamamento que o Mestre Jesus nos faz nessa noite. Essa é a missão de todo aquele que adentra nas fileiras da reencarnação, dentro dos programas do Espiritismo. Essa é a missão do Espírita. Esse é o consolo que o Mestre nos promete. O amor, a submissão à lei do amor, a submissão às leis divinas, ao trabalho do bem, ao aprimoramento próprio e ao auxílio daqueles que mais precisam. Saindo de si para ir ao encontro do próximo. Renegando a si mesmo para seguir com Jesus rumo aos braços do Criador. E para finalizarmos, eu peço licença para lermos uma poesia para que nós possamos sair daqui nessa noite motivados, consolados, guardando em nossos corações a certeza de que o Cristo está por nós. A certeza de que o Cordeiro nos chama ao trabalho. Como nos coloca Emmanuel, todo espírito menos rude recebe um chamado pessoal do Cristo. O conteúdo da mensagem muda, mas o teor é sempre o mesmo. E é um chamado individual. Porque, como bem colocam os benfeitores, o Cristo não pesca com redes, ele pesca com a vara individualmente, de um por um, tocando os corações de um a um. É um chamamento pessoal que ele está nos fazendo essa noite. E a poesia diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, disse o Mestre aos corações sofridos. As dores têm consolação na fé no futuro, ainda quando esse nos parece obscuro. Basta confiarmos na justiça de Deus, para ao sofrimento darmos adeus. O seu jugo para nós devemos tomar, se quisermos com a dor um dia acabar. O seu jugo é leve e a sua lei é suave, impondo apenas o amor e a caridade. O Cristo Consolador mostra a verdade, dissipa as trevas e toda a iniquidade. Pelas nossas misérias teve compaixão, por nossas fraquezas estendeu a sua mão. Socorre a todos os infelizes transviados. Esperemos, pois seremos consolados. É o grande médico das almas doentes. Dessa verdade, estejamos cientes. Traz o remédio que nos há de curar, permitindo-nos a felicidade encontrar. O Cristo Consolador é, portanto, o amigo que jamais nos deixará ao desabrigo. Sigamos firmes nessa caminhada de luz, sempre ao lado dele, o nosso amado Mestre Jesus. Agradeço a atenção de todos vocês, que possamos nessa noite retornar aos nossos lares com esse sentimento de consolação, com esse sentimento de que o Cristo Consolador, ainda hoje, mesmo após os 2000 anos que se passaram desde sua vinda na Terra, encontra-se espiritualmente em nosso meio, nos convidando
E todo aquele que chora, todo aquele que sofre, todo aquele que se encontra aflito, certamente será consolado pela sua palavra, pelo seu entendimento, pela sua vivência, pela submissão das suas leis. Essa é a condição. Não basta falar, não basta clamar, não basta pedir. É necessário submissão à vontade de Deus, aceitação à vontade divina. É necessário amar, colocar a cabeça em movimento, exercitando a fé, colocar o coração em movimento, através do autoaprimoramento, e colocar as mãos em movimento, através dos trabalhos de caridade. Que possamos, então, retornar aos nossos lares em segurança, lembrando-se do ensinamento que o próprio Mestre nos deixa. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Uma boa noite a todos vocês.